O tema que nos foi passado essa vez é a agressividade. A Joana de Ângeles, no livro chamado Sendas Luminosas, ela faz uma colocação muito interessante. Ela nos afirma que a agressividade é natural no ser humano e que ela faz parte da vida do ser humano e que bem direcionada, bem focada, pode responder por várias conquistas. Conquistas da ciência, do pensamento, das artes, da religião. E essas conquistas são atingidas porque os seus idealistas não se detêm, porque eles se sustentam, se apoiam na certeza da qualidade superior daquilo que eles perseguem, a qualidade superior dos seus propósitos. Seria, podemos dizer, sair à luta, o bom combate. Tanto que quando uma pessoa é muito boa no que ela faz, nós costumamos dizer que ela é fera. Então, essa agressividade é positiva. Diz ela ainda que para alcançar aquilo que deseja, a agressividade é indispensável, porque ela dá impulso, é a luta edificante. Ao mesmo tempo, é um estímulo à coragem. Estímulo à coragem, luta edificante, então não mais o coitadinho, não mais o conformado, não mais aquele que na minha idade, como nós costumamos dizer quando alguém nos afirma isso, porque na nossa idade, eu falo na vossa, porque na minha não cabe esse tipo de cruzar os braços, de deixar para depois. É o dar volta por cima, mudar o rumo das nossas conquistas. Portanto, essa agressividade é o combustível para que a gente vença a luta que nós tanto ouvimos falar, do homem velho e do homem novo. O homem novo que é forte, se capacitando cada vez mais para vencer os obstáculos e conseguir belas conquistas. A doutrina espírita apoia plenamente o que diz Joana de Ângeles, quando, num dos seus pontos máximos, ela nos afirma: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Vamos lá. Para que a gente empreenda uma transformação moral, não é sendo coitadinho, não é sendo vítima, não é sendo acomodado. Eu preciso rever minha vida, eu preciso rever meus conceitos, eu preciso rever meu aprendizado, eu preciso rever minhas crenças e mudar a minha concepção de moral. Isso é muito importante, porque só a partir daí é que eu vou fazer o esforço para domar as más inclinações, que até então, quando a minha moral era outra, eu não via como más inclinações. Eram normais, eram naturais, naquele ponto em que eu me encontrava. Desde que haja essa transformação moral, esse esforço vai acontecer para vencer as minhas más inclinações. Então, é o que diz Joana de Ângeles. Precisamos de um certo grau de agressividade. Porém, nos alerta ela, que a agressividade mal direcionada, que não tem qualidade quanto aos seus propósitos, que ainda não aprendeu a conduzir-se corretamente, é a violência. Que tantas e variadas formas tem de se manifestar, quantos níveis há de violência. Mas, desde uma simples palavra a uma atitude, ela deixa marcas, ela aterroriza, ela fere, ela limita, ela rouba e ela mata. A violência, como diz Joana, que é a agressividade mal direcionada, está presente na criatura humana, que é herdeira desse mecanismo instintivo de defesa,
desde a sua criação, predominante na fase primária da nossa evolução. Quando nós éramos desafiados o tempo todo para conseguirmos sobreviver, nós precisávamos muitas vezes agir com violência. Mas, apesar de várias encarnações que nos separam dessa tal fase primária, continuamos a manter essa violência no nosso comportamento diário. O homem, diz ela, usando sua capacidade de pensar, escolhe, opta por agir assim. Sabe o que está fazendo naquele momento. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu perdi a cabeça. Sabe? Nós não deixamos de pensar em nenhum momento. Não há como nós dizermos que não tem, puxa, eu não fiz por mal. Por bem também não fez. Se pensar, o homem, por vezes, arquiteta, planeja e acaba se comprometendo com a vida e a evolução. A agressividade mal direcionada pode vir a ser uma de nossas características, se nós não tomarmos cuidado com ela. Quando alguém é dessa situação, que essa agressividade mal direcionada, ou seja, essa violência, é uma característica, é aquele que dizia, cuidado, ele é nervosinho, ela é nervosinha, cuidado. Cuidado, não mexa com ele, não mexa com ela. Atenção, hein? Ele amanheceu de pé esquerdo hoje. E com certeza ele tem os 2 pés esquerdos, porque todo dia a pessoa amanhece com o pé esquerdo. Fora aquele que tem o título de Zé da Bronca, né? Só da bronca, só briga. É incapaz de outro tipo de atitude. E nós encontramos uma esposa, o seguinte, que ela e o marido, fazendo uma viagem de Lisboa para o Porto. E pararam um momento para abastecer o carro. Nisso, o marido que desceu reparou que o tanque do carro estava sem tampa. Ele começou a esbravejar. São os incompetentes, esqueceram de colocar a tampa. Ficou muito bravo e xingou mesmo. Aí ela disse que seguiram viagem sem a tampa. Ele resmungando o tempo todo. Imagina que delícia de viagem. Perguntei se ele se lembrava qual foi a última vez que eles tinham parado num posto. Ele disse que estava fazendo força, mas não estava conseguindo se lembrar. Aí se fez aquele silêncio mortal dentro do carro. Finalmente, ela ouviu que ele balbuciou. Ela falou para ele, então. Ele falou, eu lembrei, foi no posto de autoatendimento. Ou seja, quem esqueceu de colocar a tampa no tanque foi ele. E será que tudo aquilo que ele falou, ele conseguiu ver? Que ele estava dedicando para ele mesmo? Será que ele dava o mesmo valor e ele dizia, não, a pessoa tem que ser mais compreensível, isso acontece. Acontece com todo mundo, aconteceu até comigo. Não poucas vezes a pessoa confunde a violência com a agressividade. Na falsa ideia que essa agressividade, que essa violência é a única forma eficaz de conseguir o que nós queremos. Então, vai agir com violência porque acha que não tem outro jeito. O único jeito é aquele que diz, não cheguei onde cheguei sendo bonzinho. Ou não se consegue nada sendo bonzinho. Comigo é assim, eu sou muito legal, nossa, eu tenho uma paciência, só não mexo comigo. É o que eu digo, eu também nado que é uma maravilha, é só não ter água na piscina. Eu tenho pavor de água. Tem ainda uma música que diz assim, pois traia que eu te traio ainda mais. Você não sabe do que eu sou capaz. Olha que tristeza. Olha que violência. Que relacionamento é esse? Onde que se pretende chegar? E o famoso comigo bateu, levou. E se sente assim super poderoso. Nossa, comigo eu mando. Sou eu que dou as cartas. Joana afirma ainda que toda violência é uma forma de agressão.
Toda violência é uma forma de agressão. Porém, a agressão em si mesma, como nós vimos anteriormente, não é violenta. E só se transforma quando perde o controle que deve ser mantido. Quando a minha agressividade perde do controle, escapa ao meu controle, ou eu mesma desejo que ela tome novo rumo, ela passa a ser violência, tornando-se loucura repugnante. É a lei do mais forte. Quem pode mais, chora menos, por enquanto. Resumindo, toda vez que a agressividade se manifesta como desrespeito ao direito alheio, ela é violência. Na Itália, um homem foi condenado a 9 meses de prisão domiciliar. Ele pediu ao juiz que o mandasse para a cadeia. Olha, alguém que recebe 9 meses de prisão domiciliar pediu ao juiz que o mandasse para a cadeia. Porque ele não aguentava mais ouvir sua mulher resmungando. Preciso de um pouco de paz, implorou Hamed Salih, e foi atendido. Olha como nós pensamos, não damos valor, não notamos, não percebemos o quanto nós estamos sendo violentos, porque nós encaramos a violência somente como atos violentos, um crime, um assassinato. Mas a pessoa ficar resmungando na cabeça de alguém dentro da própria casa, a ponto de ele preferir ir para a cadeia do que permanecer perto dela. Nossa, pessoa, que vergonha, né? Vamos analisar. Como eu reconheço que uma pessoa é rica? Eu olho os carros, a casa, as roupas que ela usa. Porém, se nós formos avaliar, esses são bens, são manifestações da sua riqueza. A sua riqueza mesmo é o dinheiro, porque foi o dinheiro a matriz que permitiu que ela comprasse tudo isso. Vamos lá. Como que eu reconheço que uma pessoa é agressiva e violenta? Ou seja, que ela usa mal a sua agressividade. Tem vários. A sua fala, desde o tom de voz, sempre ameaçador, faz gelar, paralisa, mesmo quando fala baixinho. Entre dentes, você vai ver quando a gente chegar em casa. Aí a gente acerta isso. Não precisa gritar. Olha a violência. Tudo que a pessoa quer ou a criança quer, seja lá quem for, é não chegar em casa nunca mais. Como responde? Sempre com uma pedra na mão. Se você pergunta, você não vai no passeio hoje? Eu vou, por quê? Algum problema? Não, a gente só perguntou se ela ia. É aquela pessoa que não pede. Ela cobra, ela exige e ela reclama. Vocabulário baixo, vocabulário grosseiro, como nós temos visto isso? Quantas palavras grosseiras, quantos palavrões completamente desnecessários. Eu não tenho outra forma de expressar isso. Sabe, compra um dicionário, vai procurar, tem palavras que definem muito bem a situação, sem necessidade dessa agressividade violenta. Gestual, aquele gestual ríspido, duro, incapaz de um carinho. Tem pessoas que são incapazes de um carinho. Se alguém se aproximar, ela empurra. Pelo amor de Deus, não chega perto de mim. Não gosto. É incapaz de um agrado ou de um apoio. As atitudes, as agressões violentas, físicas, desde a ausência, aquela pessoa que nunca está presente, é uma agressividade violenta, faz muita falta, fica um vazio, até que depois as pessoas acostumam. Um tapa ou um tapinha? Porque aquela música diz que um tapinha não dói. Dói e dói muito. Se não doeu, presta atenção que algum problema a pessoa tem.
Aqueles que submetem pela força, comandam, impõem medo, que diminuem e que anulam. A manifestação emocional, menosprezo e a superioridade. Eu não preciso de você. Você para mim não é nada. Não vale a pena. E a gente vê isso, esse menosprezo, essa superioridade, até na rua. O carro para na faixa para a gente atravessar. A pessoa atravessa desfilando, como se nada. Não fez nada mais que obrigação, tinha que parar na faixa. Mas pensou, se todo mundo cumprisse com as suas obrigações, que mundo maravilhoso seria esse? Então não custa agradecer, reconhecer, puxa vida, você cumpre suas obrigações, obrigada. E se é verdade que um gesto simpático atrai outro gesto simpático, toda vez que nós vamos atravessar, que nós damos com a mão em sinal de agradecimento, o motorista responde, também é verdade que a atitude grosseira pode vir a desencadear outra atitude grosseira. No comércio, nós vemos, às vezes, conforme o lugar que a gente entra, a pessoa que vai, nossa, mas é tão grosseira com os atendentes. Temos tantas amizades no comércio, é tão gostoso. A gente chega, conversa, brinca, e eles falam, olha, quando vocês chegam, todo mundo quer vir atender. Tem uns que, quando chegam, todo mundo vai escapando para o fundo da loja. É agressão violenta. Aquele pessoal está trabalhando, está ali para nos ajudar. Nós precisamos deles. Mas vamos lá. Não matarás. Isso nós temos muito claro na nossa vida. Ensinamento básico. Não matarás. Não matarás a alegria de uma criança. O que a gente vê na rua? Mães que arrastam a criança, esquecendo que enquanto ela dá um passo, a criança dá 3. A criança está cansada. E a criança não pode se cansar. Ou, tem criança que gosta muito, como o nosso piso é branco e preto, de pisando só no preto ou só no branco. Nossa, é morte para a mãe. A criança se distrai, ela passa numa loja que tem um brinquedo, ela fica, anda logo, menino, eu vou largar você aí, hein? Já pensou como fica uma criança pensando, minha mãe vai me largar aqui? Olha o perigo, olha o que nós estamos fazendo com ela. Não trago mais você, hein? Foi a última vez. Deus me livre, vou deixar você com a sua avó. Como se ficar com a avó fosse castigo. Coloca a criança contra a avó, né? Uma visão errada da avó, porque a avó passa a ser castigo. Olha quanta coisa violenta acontecendo, fora aquela agressão que todo mundo percebe, que é o tal do tapa e o beliscão que as mães dão com muita frequência, que a gente vê na rua. Não roubarás. Vamos ver um exemplo entre tantos. Não roubarás o sorriso de um idoso. O idoso, quando chega perto da gente, ele quer contar a vida dele, como é que se passou, como é que foi. E sempre é muito interessante ouvir. Tem gente, que cuida dele fala, ai, não aguento mais essa história, ela vem de novo. E não disfarça, não, fala perto, para ele ouvir, para ver se ele acorda, não fica falando mais sobre tudo isso. Olha que pecado, olha que judiação. E mais, isola, ignora, não está nem aí. Ah, não, você me cansa. E, nossa, eu cuido dele o dia inteiro. Ai, estou acabada, não aguento mais. A agressividade violenta sempre revela que o indivíduo não está bem consigo mesmo e com a vida. É uma insatisfação íntima. Por isso, como ele não pode ficar sem ele mesmo, ele se acompanha o tempo inteiro, ele está sempre agressivo. Vamos vendo bem, vamos prestando bem atenção nisso. A raiz, como nós falamos, de eu saber que uma pessoa rica é o dinheiro que ela tem.
porque os bens são consequência. A raiz que nós vemos da pessoa violenta não são os atos violentos, é o ego, o eu desequilibrado. Essa é a raiz, que está sempre com essa insatisfação íntima. A agressividade violenta é apenas a manifestação. É muito comum uma pessoa, quando entra num local que tem pessoas conversando, ela dizer o seguinte: aposto que estavam falando mal de mim. Olha, que situação. Aposto que estavam falando mal de mim. Revelando a raiz. Qual é a raiz? O ego, o eu desequilibrado, a insatisfação íntima. Então ela revela a baixa autoestima. Por que ela está falando mal de mim? Então, nós temos aí um ponto muito, muito importante. O ego em desequilíbrio, que gera essa insatisfação íntima. Baixa autoestima. Falando mal de mim, e aí? O que acontece? Ela vai se sentir na obrigação, mais no direito de defender, de reagir à altura. E, enquanto isso, ela vai sendo cada vez mais violenta, porque ela vai querer reagir. Ah, estão falando mal de mim, agora vocês vão ver. Ele também falou mal de você esses dias, então vamos prestar bem atenção nisso. O que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito do nosso eu? Nós temos trabalhado a nossa autoestima? Será que nós temos olhado para nós mesmos? Ou estamos tão ocupados em olhar a vida dos outros? Nós temos tantas coisas positivas, tantas conquistas, e grande parte das pessoas acabam trabalhando só os erros, principalmente os erros dos outros. Se nós nos olharmos, nós somos hoje muito melhores do que nós éramos antigamente. E o antigamente não é outra encarnação, não, nós estamos falando dessa mesma. Coisas que para nós não tinham significado nenhum, hoje a gente olha e fala: nossa, que absurdo, isso não é bom. Coisas que a gente podia até ter feito, mas hoje não faria de forma nenhuma. Isso é evolução, isso faz com que a gente tenha uma admiração por nós mesmos. Porque a admiração dos outros é importante, nos auxilia, nos ajuda, mas a autoadmiração, eu poder avaliar meus pontos positivos, não somente os negativos, mas as minhas conquistas. Às vezes as pessoas nem perceberam as minhas conquistas, mas eu sei que luta foi para eu chegar onde eu cheguei. Vamos lá. Toda vez que eu me sinto inferior ou inferiorizada, vou reagir assim. Algumas pessoas, para compensarem essa sensação de ser inferior, vai procurar dinheiro e poder. E vai ser insaciável, porque o dinheiro nunca será suficiente, por mais que tenha, tampouco o poder. Então, nós vemos pessoas se comprometendo terrivelmente com crimes mais variados, simplesmente para poder ter mais dinheiro, que a gente não sabe nem para quê. Não consegue usar tudo aquilo. Fora o dinheiro que tem que mandar para fora do país e que não vai poder usar. Então, vamos lá. Por outro lado, o ego desequilibrado, aposto que estavam falando mal de mim. Falando de mim. O ego desequilibrado me leva a esse orgulho. Nem estavam lembrando de mim. Nem estavam pensando em mim. Mas olha o meu orgulho, achar que eles estavam falando mal, mas era de mim. Falem bem mal, mas falem de mim. Sempre acho motivo para me sentir ferido. Muitas vezes a gente se sente ferido e diz que é mágoa.
que é mais bonito, né? Não, é que ele me magoou muito, por isso que eu fiz isso, por isso que eu fiz aquilo. Há pessoas, quantos crimes a gente vê, né? Quantos feminicídios, simplesmente pela mágoa. Não, ela me traiu, ela não me quer mais, e mata. Então, olha onde nós podemos chegar. Com o direito e obrigação de responder à altura com agressividade descontrolada. Me autovalorizando em demasia ou chegando naquele como ousa, ou me colocando em defesa e respondendo na mesma moeda. Vamos ver. O que o outro fez ou acho que fez me leva ao ataque e à defesa. Me torna um agressor, destruindo a minha paz e a paz dos que estão em volta. Vamos pensar. Se alguém nos remete uma bomba pelo correio e soubermos qual é o conteúdo do pacote, o que nós vamos fazer? Por que nós vamos abrir esse pacote? É válido para toda e qualquer agressão a nós dirigida. Vamos escolher agir, reagir em paz. Mas em paz mesmo. Não é simplesmente não vou fazer nada. Tem aquele ditado que todo mundo conhece, traga eu não roubo. Mas bom fim não há de ter. Então não. A justiça divina tarda, mas não falha. Deus está vendo. Então não é muito melhor desativar a bomba? Não vale a pena. Desativa a bomba ou nem abre esse pacote. Para terminar, nós queremos dizer o seguinte: se nós queremos e como queremos, se nós buscamos e como buscamos um mundo pacificado, não adianta cruzarmos os braços ou nos revoltarmos por termos que viver o desconforto de viver a vida que nós geramos para nós. Porque essa vida que nós temos foi gerada por nós. Nem ficarmos esperando viver no nosso lar, que ainda não é para nós. Precisamos trabalhar a pacificação, primeiramente dentro de nós. Aquele bom combate sem trégua. E para isso nós vamos precisar de agressividade. Ainda é tempo. Já é tempo.